Obrigada. Ok, Então, vamos lá, galera? Vamos começar então? Olha só, hoje a gente vai começar a ver a questão da convulsão. A gente pega muito atendimento de convulsão com vítima na rua, tá? Pode acontecer até mesmo isso dentro de casa. A questão é, o que está levando uma convulsão? Né? O que pode estar acontecendo com o paciente, com uma vítima, e vai levar ela a um estado de convulsão? Tem muita gente que confunde convulsão com epilepsia, tá? São coisas totalmente diferentes. A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula de hoje. O que eu preciso entender é que convulsão ela pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, com qualquer perfil de pessoa, desde criança até o idoso. E tem várias descargas, tem vários fatores causadores que vai desencadear uma convulsão, né? O que vai ser importante para a gente entender é como que cada tipo de evolução ela evolui, tá? E como cada tipo de evolução, e qual que é o fator causador de cada tipo de evolução, para a gente poder entender como que é um mecanismo fisiológico, o que pode ocasionar relacionado a isso, tá? Então, para a gente poder entender a questão da convulsão, a gente precisa entender o conceito primeiro. O que vai ser a convulsão? Todo mundo vê aquele monte de vítima, aquele monte de gente ali dando aqueles espasmos musculares, né? Esses espasmos musculares, eles são voluntários ou são involuntários? Involuntário. Involuntários. Involuntários. Por que eles são involuntários? Às vezes a pessoa... porque a pessoa não tem controle naquilo ali, não. Se ela não tem controle, vai ser o quê? Uma ação o quê? Eu posso considerar um distúrbio? Se é uma ação involuntária, pode ser um distúrbio. Que desencadeou isso aí? Pode. Também. Exatamente. Então, qual que vai ser o conceito, então, de convulsão? Vai ser um distúrbio que vai se caracterizar por uma contratura muscular involuntária, tá? Ou pode ser de todo o corpo, ou pode ser de partes do corpo. Aí você fala assim, quando que vai ser de todo o corpo, quando vai ser de todo o corpo? Não tem como a gente saber. Quando a vítima estiver no estado convulsório ali, a gente vai descobrir. Ok? Então, o conceito, então, de convulsão é esse. É um distúrbio que é caracterizado pela contratura muscular involuntária de todo o corpo ou de parte do corpo. Ok? Caracterizado. Quer que repete? Por favor. É um distúrbio que vai se caracterizar pela contratura muscular involuntária. É um distúrbio que vai se caracterizar pela contratura muscular involuntária de todo o corpo ou de parte dele. Agora, se a gente tem... Olha como é que o nosso raciocínio ele tem que ser lógico, tá? Se a gente sabe que é uma contratura que ela é involuntária, que ela pode acontecer tanto com todo o corpo, ou como também pode acontecer com parte do corpo, ela vai ser ocasionada por alguma coisa, não vai? Vai ser provocada por alguma coisa. O que pode provocar essa contratura involuntária? E aí, vamos pensar, o que pode provocar essa contratura involuntária? Vamos parar para pensar. E aí? Uma febre alta? Uma febre alta é um fator causador, sim, mas por que acontece essa contratura voluntária? Por que uma febre ela pode ocasionar uma contratura muscular involuntária? O que é febre? Elevação da temperatura corporal. Elevação da temperatura. O que tem a ver a elevação da temperatura com uma contração involuntária? E aí, vamos pensar. O que tem a ver um aumento de temperatura com uma contração involuntária? A contração dos músculos? Sim, vou ter contração do músculo. O que vai levar isso aí?
Por que que uma febre alta pode levar a uma contração do músculo e essa contração ela vai ser involuntária? Por causa do sistema nervoso? O que tem a ver com o sistema nervoso? Vamos lá. É falta de oxigênio São as- também, né? Estou soltando um monte de coisa aleatória que se completa. É por causa que a pessoa sente frio? Sente frio? Ela sente frio, aí vai tomar hipotermia, não? Anderson, Vai tem tomar a baixa ver com o temperatura. negócio de descarga elétrica? O que tem a ver com descarga elétrica? Ah, eu não lembro, porque eu cuidei de um paciente que ele, tipo, dava umas 3, 4 convulsões por dia. Sim. Aí um dia o neurologista me falou alguma coisa, não sei explicar, mas tinha a ver com a descarga elétrica lá. A Numa descarga coisa do elétrica, cérebro. a descarga elétrica vai ser a fase final da convulsão. Aconteceu a contração muscular, aconteceu tudo que é o fator causador, logo no final vai ter o quê? A descarga elétrica que vai ocasionar a convulsão. Mas o que vem antes dessa descarga elétrica? Vamos parar para pensar. Ó, vamos começar a definir. Diga. Criança, quando tem convulsão, é falta de oxigênio no cérebro, né? Não. Não? A falta de oxigênio no cérebro é hipóxia. Vamos lá. Vamos para pensar. Ó. A gente já sabe que tem contração, é um distúrbio que vai ocasionar uma contração involuntária. Se tem um distúrbio, tem alguma coisa anormal no meu organismo, não tem? O que tem de anormal nesse organismo que vai ocasionar essa contração involuntária? Uma descompensação? Que tipo de descompensação? Eu cheguei agora, perdi a pergunta aí. Ô, Anderson, pode ser um processo inflamatório, infeccioso, alguma coisa? Pode ocasionar, é um fator causador, por exemplo, meningite. Meningite pode ocasionar uma convulsão, que é a inflamação das meninges. Ok, mas o que pode levar a isso? Né? O que vai ser o fator causador? Uma descarga elétrica no cérebro anormal. Aí vai fazer das contrações que vão ser desordenadas. Tá, vamos organizar essa resposta aqui. Uma descarga elétrica anormal, né? Isso, que tipo de anormalidade vai ser essa descarga elétrica? Como assim? Que tipo de anormalidade? Você aplicar uma descarga elétrica, não é? Para ter uma descarga elétrica tem que ter um fator causador. Se é algo anormal, o que vai estar de anormal para ter uma descarga elétrica? Como é que chama? Não. Esqueci o nome. Peraí, tá aqui, peraí. Estou procurando. Vamos lá. Uma... Quando vocês pensam aí, vou ir completando a chamada aqui, por quem eu estou vendo aí. Um derrame cerebral não pode ser, né? Faz a pergunta de novo, Estou professor. entrando de gaiata aqui. Ó, vamos lá, Faz a vamos pergunta de novo. começar do começo. A gente sabe que a convulsão é o quê? É um distúrbio que vai ocasionar uma contração involuntária, né? Para ocasionar essa contração involuntária, o que acontece no meu organismo ou o que acontece no nosso cérebro para poder desenvolver essa contração involuntária? Oxigênio no sangue? Não. Não. Oxigênio Então, no sangue nós temos, isso aí é show de bola. É. A falta dele que é o problema. Não é uma Foi mal, eu descompensação. peguei a coisa no meio do caminho. A falta aí, ó. A falta de oxigênio no Ação no sangue cérebro. vai causar uma anóxia. Eu cheguei atrás. Uma descompensação do sistema nervoso. Professor, tem alguma coisa a ver com coisas químicas? Coisas químicas? Sim, a droga pode levar a uma convulsão? Pode. Beleza, ó, qual que é a associação que eu faço isso? Por exemplo, alguma coisa química, né? Uma droga ilícita ela pode ocasionar um distúrbio, não pode? Que tipo de distúrbio que uma droga ilícita pode ocasionar para virar uma convulsão? Para desencadear uma convulsão? Uma overdose? Por quê? O que é uma overdose? Seria alguma coisa do choque no sistema nervoso central, alguma coisa assim, Anderson? Tem a ver com o sistema nervoso central. Então vai atingir a área cerebral, não vai? Vai começar lá na nossa Mas área aí- cerebral.
Nós É estamos o falando de sistema de overdose compensação, Anderson. A ideia da Traumatismo convulsão é craniano. talvez Não, gente. um aceleramento ali da adrenalina, professor? Tem a ver também. Olha só, o que vai causar esse aceleramento? Se está acelerando, o que está acontecendo? Eu estou tendo um aumento excessivo da atividade elétrica? Sim. Calor, professor. Então, chegamos na resposta. Professor, eu entrei agora, estou meio perdida aqui. Eu também estou perdida. Então, chegamos na resposta. Ó, vamos lá, então. Para quem entrou agora é o seguinte, ó. A gente começou a falar agora de convulsão, né? Qual que vai ser o conceito de convulsão? A gente falou que vai ser um distúrbio que vai ocasionar ali uma contratura muscular involuntária. E essa contratura muscular involuntária, ela pode se estender por todo o corpo ou pode ser por parte do corpo. Por exemplo, pode ter uma contração involuntária só dos membros superiores, como pode também ter uma contração geral de todo o corpo, tanto do membro inferior, tanto do membro superior, quanto do tronco, né? Só que essa contração involuntária, ela vai ser ocasionada por uma coisa muito objetiva que vai fazer isso aí. E o que vai ser essa coisa objetiva que vai fazer essa contração involuntária? O que todo mundo falou aí está correto. São coisas que vai uma completando a outra. O Túlio falou que vai ter um aceleramento aí, não é isso? Se eu vou ter um aceleramento, vou ter o quê? Um aumento de uma atividade excessiva. Vou ter um aumento de uma atividade excessiva. E esse aumento de uma atividade excessiva vai ser o quê? Vai ser uma atividade o quê? Elétrica. Tá? Então, o fator causador vai ser o quê? Vai ser o aumento, vai ser um aumento excessivo da atividade elétrica nas áreas cerebrais. Tá? Então, o fator causador, o objetivo, né, que é o central de uma convulsão, é o aumento excessivo de uma atividade elétrica nas áreas cerebrais, que vai ocasionar uma contração muscular involuntária. Tá? O que vai justificar essa contração muscular involuntária vai ser esse aumento excessivo de atividade elétrica. Alguém até falou de uma descarga elétrica, né? É geralmente isso. Então, o final vai ser o quê? Se eu tenho um aumento excessivo, né? O meu corpo vai suportar esse aumento excessivo, que ele não está acostumado a suportar? Não. Qual que vai ser o mecanismo de compensação dele? Fazer essa descarga adrenérgica, não é? Ou essa descarga elétrica. Quando ele faz essa descarga elétrica, o que ele entende? Tem algo de errado no meu organismo. Qual vai ser o mecanismo de compensação dele? Essa contração muscular involuntária. Tá? Então, toda vez que a gente tem um aumento excessivo da atividade elétrica, ele vai gerar uma contração involuntária, que é uma convulsão. Ok? Então, o paciente convulsionou, já posso falar que ele teve o quê? Um aumento excessivo da atividade elétrica nas áreas cerebrais. O que é importante a gente entender é qual vai ser o fator causador desse aumento excessivo da atividade elétrica. Aí tem vários fatores, tá? Que a gente vai começar a ver aqui. O conceito de convulsão está tranquilo até aí? Então, professor, a gente vai ter um aumento ali de carga ali passando dentro dos neurônios, né? Exatamente, dentro do E cérebro. ali, no caso, vai sobre... Pode continuar. Pode falar. Pode começar o raciocínio. Não, pode falar. Não, pode falar. Pode continuar aí. Ele vai ter, ó, a gente vai ter um aumento, por exemplo, ó, como se fosse assim, ó, vamos supor que nós temos um frasco que ele só comporta 1 litro. Se ele comporta só 1 litro, se ele chegar a 1,5 litro, ele vai transbordar? Vai. Vai transbordar, não vai? O cérebro é a mesma coisa, ele suporta uma quantidade de atividade elétrica. Tá? Quando ele vê que ele vai exceder aquela atividade elétrica, para não exceder, ele vai transformar essa atividade que está excessiva no mecanismo de compensação. E esse mecanismo de compensação vai ser o quê? Vai ser essa contração involuntária do corpo. Tá? Enquanto tiver ali um aumento de atividade excessiva no meu cérebro, a convulsão ela vai continuar. Depois que eu tenho essa descarga adrenérgica aí, eu não tenho mais, que volta ao normal, aí a crise para e a pessoa ela volta o quê? Ela começa a voltar ao normal. Ah, como que vão ser as crises? Ninguém sabe. A gente pode estar todo mundo aqui tranquilo e de repente alguém convulsionar. Por causa de um aumento excessivo de uma atividade elétrica.
Diga, Cristiane. Essa atividade elétrica aí, a insônia pode causar isso também, né? Nós temos vários fatores que podem ocasionar. Excesso de medicamento, né? Uma doença que atinge aí o sistema nervoso central. Então, tem vários fatores causadores. O que a gente tem que pensar... Anderson, Diga. desculpa. Pode falar. Desculpa. Uma pessoa, quando ela está com uma pressão muito alta, você acha que é possível isso ou não tem nada a ver? Uma pessoa que está com a pressão muito alta, vamos parar para pensar. O que é uma pressão alta? Eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo, não vou? Isso. Se eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo, você concorda comigo que eu vou ter também um aumento da frequência cardíaca? Sim. E esse aumento da frequência cardíaca também vai ocasionar um aumento da frequência respiratória? Sim. Então, olha só o que eu tenho alterado. Eu tenho uma pressão arterial aumentada, que ocasionou um aumento de uma frequência cardíaca, que ocasionou um aumento de uma frequência respiratória, que aumentou o fluxo sanguíneo no meu organismo. Se aumentou o fluxo sanguíneo no meu organismo, eu vou ter um gasto de energia maior? Sim. Se eu tenho um gasto de energia maior, a produção de atividade elétrica vai ser maior? Sim. Então, a hipertensão causa ou não pode causar ou não uma convulsão? Sim. Sim. Tudo tem uma justificativa. Só a gente pensar o que pode acontecer. Tá? E o corpo, ele responde. Então, o nosso corpo, ele é tão atrelado, ele funciona como se fosse uma engrenagem. Né? Ele começa funcionando de maneira normal. Quando ele encontra alguma anormalidade, ele sempre vai ter um mecanismo de compensação. É como se fosse uma válvula de escape. Se alguma coisa errada, eu vou tentar compensar. Eu vou desencadear isso aqui para tentar fazer o organismo voltar à forma normal dele. Tá? E o mecanismo que a gente tem de fazer voltar ao normal é justamente essa contração involuntária. Né? E essa contração involuntária, a gente vai ter algumas fases dela. Né? Por exemplo, eu vou ter aqui a gente chama de uma fase tônica e aqui a gente chama de uma fase clônica. Deixa eu colocar um desenho para vocês aqui, só para vocês identificarem o que é uma fase clônica e o que é uma fase clônica. Todo mundo já presenciou alguém que teve alguma convulsão aí? Eu presenciei. A pessoa teve a convulsão, ela estava dormindo. Nunca na minha vida que eu ia adivinhar que era uma convulsão. Exatamente. Quase morri junto com ela. A minha irmã, ela fazia tratamento por causa da convulsão. Ela tinha demais. Isso. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Analisa aquilo que a gente falou. Espera aí. Deixa eu aumentar aqui. Beleza, aqui, ó. Esse aqui. Analisa essa figura aqui. O que vocês conseguem diferenciar nesses dois tipos aqui, ó? Faz uma análise, verifica as duas formas. Né? O que a gente vai ter de anormalidade nessas duas formas? Como é que a gente faz uma análise? Primeiro eu analiso o primeiro desenho, vejo o que tem de diferente, o que tem de estranhamento nessa vítima aí, tá? Depois eu analiso o outro, para ver o que eu tenho de estranhamento também. O que eu consigo ver de estranhamento na primeira figura? A criança, primeiramente, parece que ela enrijece toda, né? Tem a questão parece que o músculo fica enrijecido. Depois parece que depois da crise ela começa já a ter, não sei se é tônus que fala do músculo, né? Sim, se ela está enrijecida aí, primeiro a Flávia identificou aí que ela está enrijecida, né? Ok, então o primeiro estranhamento que a gente viu aí é o enrijecimento de músculo, não é isso? Agora, quais são os músculos que estão enrijecidos aí? A gente consegue identificar? Os braços superiores e os inferiores. Membros superiores e membros inferiores, né? O que mais está enrijecido aí? Na primeira imagem, o abdômen. Oh, boa! E o abdômen faz parte do que do corpo? Inferior.
Ó, já identificamos então, ó, vamos parar para identificar. Olha só, vamos poder fazer uma anamnese. Então, nós temos aqui, ó, na primeira figura, a gente tem um enrijecimento de membros superiores e de membros inferiores, não é isso? O Túlio falou que o abdômen, ele está também enrijecido, não é isso? Se eu tenho um abdômen que está enrijecido, o meu tórax está enrijecido também ali? O que, professor? O Repete. tórax está enrijecido também? Sim, Sim. Então, beleza. Ó, então, a gente já conseguiu identificar qual que é a fase tônica, tá? A fase tônica é o quê? Vai ser o enrijecimento de membros superiores, de membros inferiores e de tronco. Que vai pegar o quê? O abdômen e região torácica. A gente consegue ver claramente aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o enrijecimento dos membros superiores, né? Olha a envergadura que está o tórax e a região abdominal dele. Está enrijecido, não está? Os pés também, ó. As pernas, ó, também estão o quê? Enrijecidas. Então, eu tenho o enrijecimento de membros superiores e inferiores e de tronco. Então, todas as vezes que eu tenho o enrijecimento de membro superior, de membro inferior e de tronco, é considerado o quê? Uma convulsão na fase tônica. Ok? Repetindo, a fase tônica, eu vou ter o enrijecimento de membros superiores, membros inferiores e tronco. Quer que repete? Por favor. Fase tônica, eu vou ter o enrijecimento dos músculos de membros superiores, dos membros inferiores e do tronco. Agora, olha só. Se eu tirar a figura aqui, vocês conseguem imaginar esse enrijecimento quando vocês verem uma criança, quando vocês verem um adulto? Consegue imaginar? Por exemplo, ó, encontrei uma vítima na fase tônica. Vocês conseguem imaginar o enrijecimento de membro superior e inferior de tronco? E é essa característica mesmo. Você consegue enxergar como um todo, tá? Então, beleza. Então, nós identificamos o que é a fase tônica, tá? Agora, olha só a diferença que vai ter da fase clônica. Vou colocar para vocês aqui. Aí, ó. O que eu consigo ver de diferente na fase clônica? Só os membros superiores estão enrijecidos. A segunda imagem é um espasmo bem violento do corpo. A face dele também está enrijecida. Isso, da segunda imagem. Isso. E aí, o que eu consigo ver? Eu tenho um enrijecimento o quê? Dos membros superiores. Só dos membros superiores? Da face. Da face, o que mais? Analisa Analisa direitinho aí. Já identificaram da fase tônica. Teve a contração dos membros inferiores também. Tem contração dos membros inferiores? Eu acredito que seja do corpo inteiro, professor. Será? Sim. Olha só, observa a perna esquerda e a perna direita. Só uma perna que está enrijecida, a outra está em Eles estão movimento. enrijecidos? Observa o tronco. O tronco está enrijecido? Não. Não tá. Ok. Já identificamos. Qual que é a diferença, então, da fase tônica e da fase clônica? A fase clônica não é no corpo todo. Você já, né? identificaram aí que tem um enrijecimento de membro superior. Total, uma é isso? total e a outra é parcial. Ó, vamos chegar nisso aí. Mas olha só, o que eu posso falar dessa fase clônica aí? Como que são os movimentos dessa fase clônica? Os membros E aí? superiores estão enrijecidos. Eu vou ter contração movimentos na são fase clônica. involuntários. Nós já temos Esses contrações movimentos na são fase clônica, não temos? Identificar que tem uma contração de membro superior. Não é isso?
E a contração ela pode acontecer tanto no membro superior quanto no membro inferior. Se acontecer ao mesmo tempo, já não é mais a fase clônica, é a fase o quê? A fase tônica, não é isso? Agora, vocês identificaram que tem um enrijecimento só de membro superior, não é? O que vai diferenciar a fase clônica da fase tônica? Vai ser o seguinte, na fase tônica, eu vou ter o quê? O enrijecimento como se fosse por completo, não é isso? E ao mesmo tempo, de membro superior e tronco. Já na fase clônica, eu vou ter o quê? Eu vou ter contrações, tá? Que vão ser o quê? Rítmicas. Se as contrações são rítmicas, elas vão ser repetitivas e o quê? E incontroláveis. Se há alguma coisa que está rítmica, eu vou ter um enrijecimento? Não. Não vou ter. Tem ritmo, mas... Exatamente, vai ser o quê? Vai ser uma coisa que é rítmica. Então, ó, eu vou ter lá, ó, a contração rítmica, depois para, depois tem de novo e para. Tem de novo e para, tá? Então, a fase tônica eu vou ter o quê? O que vai ser a fase tônica? Enrijecimento, não é isso? De membro superior, membro inferior e tronco, tá? A fase clônica eu vou ter o quê? Contrações que vão ser o quê? Rítmicas. Rítmicas, além de repetitivas e incontroláveis. Tem paciente, essa ideia? Tem paciente, gente, pra gente, que ele sente quando ele vai convulsionar. Só pra você ter ideia. Ele fala, ó, vou convulsionar. Ele tem uma convulsão que pode ser focal, pode começar no braço, pode ser um desvio de comissura labial. Tá? Então, ó, a fase tônica, eu vou ter um enrijecimento de membro superior, inferior e tronco. E na fase clônica, eu vou ter o quê? Contrações rítmicas. O que vai diferenciar o quê? É o enrijecimento do músculo. Tá? Se eu falei que é enrijecimento do músculo, estou falando de fase o quê? Tônica. Mônica. Ok? Enrijecimento, fase tônica. Fase tônica. Contração, fase clônica. Mônica. Ficou claro isso aí? Certo. Enrijecimento, fase tônica. Contração, fase clônica. Tranquilo aí, vai? Você fez uma cara tipo assim, nossa, que cabuloso. Não, eu já estou meio perdida, viu, Anderson? Eu estou perdidinha hoje, nunca vi. Não, vamos devagarzinho. Vocês não entenderam, não parando aí, tá? Ô, Anderson, repete Diga. para mim, por favor, da fase, fase clônica, a fase tônica é enrijecimento. E a Isso. outra é o A quê? fase tônica você pode colocar assim, ó. Os músculos. Vamos definir um conceito para ficar mais fácil para vocês. Fase tônica. Os músculos de membro superior, membro inferior e tronco ficam endurecidos ou enrijecidos. Ficou mais fácil, né? Fase tônica. Músculos de membros superiores, inferiores e tronco fica endurecidos ou enrijecidos, que é a mesma coisa. Vai cair, professor. Sim. Mas vocês não machucar aí, hein, gente? Vai cair. Seja você. Vamos lá. Quer que repete o conceito primeiro, lá da fase tônica? Sim, quero. Então vamos lá. Pode falar? Fase tônica. Pode. Músculos de membros superiores e inferiores e tronco endurecidos ou enrijecidos. Músculos de membros superiores, inferiores e tronco endurecidos ou enrijecidos, que é a mesma coisa, tá? As duas expressões estão corretas, tá? Ou enrijecido ou endurecido, estão corretas. Se por acaso estiver na prova ou enrijecido ou endurecido, é a mesma coisa. Ok? Fase clônica. Contrações rítmicas repetitivas e involuntárias. Contrações rítmicas, repetitivas
e involuntárias. A gente pergunta assim, tem um tempo de crise, né, de uma crise de convulsão? Quanto tempo que ela pode chegar? Ou qual é o tempo normal de uma crise convulsiva? Eu posso falar que tem um tempo normal, uma crise convulsiva? Não, varia Eu acho que não. Eu acho Por que não? Porque é um movimento involuntário. Porque também depende do organismo. Exatamente, vai depender da resposta. Exatamente. Da resposta o quê? Fisiológica que a vítima ela vai apresentar para a gente. Tá? Só que aí, por exemplo, se a vítima não voltar num tempo hábil, não voltar rápido dessa crise, eu pode considerar que seja uma crise convulsiva de emergência, que eu preciso saber qual que é a causa dela? Sim. Vou precisar saber. Se ela não voltar rápido, né? Pode estar morrendo no neurônio ali? Sim. Certeza. Quanto mais tempo vai demorar a voltar? Pode falar. Mas qual seria a base de identificar uma convulsão de emergência ou não? Quando ele não voltar, digamos aí, algumas literaturas, né, e alguns médicos socorristas, eles falam que se não voltar em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos, já é considerado uma convulsão de emergência. Mas aí, diga. Uma convulsão assim, a pessoa que... Eu já cuidei de um paciente com meningite e ele tinha convulsões frequentes. Pode morrer numa dessas convulsões? Pode entrar num coma, né? E não voltar. Por exemplo, o paciente com meningite, uma infecção das meninges, né? Pode ter uma alteração neurológica? Por causa da meningite. Então, vai aumentar o fluxo, né? E vai ocasionar um distúrbio no sistema nervoso central. Então, isso pode ocasionar uma crise convulsiva, tá? Professor, diga. E quando a pessoa tem convulsão e que ela vai ao médico, o médico vira ela pelos avessos e não descobre? Aí tem que ver qual é o fator causador, por exemplo. O que a gente tem que identificar? Quais que são os períodos que você tem convulsão? Eu tenho convulsão quando eu fico muito nervosa. Minhas convulsões são na parte da manhã. Minhas convulsões são na parte da tarde. Quando eu como determinado alimento. Olha para você ver. Então, sempre tem um fator causador. Tem que investigar o fator causador, né? E é investigar mesmo. Por que ela só convulsiona de manhã? Tem alguma coisa pela manhã que está ocasionando esse distúrbio aí. Então, sempre tem que investigar antes de tratar uma propedêutica, antes de tratar um tratamento. Todo mundo fala assim, para convulsão é só tratamento medicamentoso. Não. Eu preciso descobrir a causa dessa convulsão. Depois que eu descobrir a causa, que a gente vai traçar um tratamento para ele. Ok? Por exemplo, olha esse vídeo aqui, O cara tá de boa batendo a peladinha dele. O Renan é muito bobo, gente. O Renan é muito... Gente, o Renan tá botando a mão, gente, afasta. Jéssica, segura a cabeça dele. Jéssica, segura. Deixa ele se debater. Carol, pega um pano. Gente, pelo amor de Deus, afasta. Calma. Cadê o pano? Pega o pano, Carol. Deixa ele parar. Gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Bota o pano na boca dele. Coloca o pano, gente, vira a cabeça. Tem que a gente inteiro entrar aqui. Vira a cabeça dele. Limpa a boca dele, Carol. Foi porque ele não, rapaziada. Foi porque ele não. Vira o corpo dele, gente. Vira o corpo dele. Gente, que sem graça. Vira o corpo dele, gente. Foi normal, pô. Fazer isso aí. Calma. Gente, agora deixa ele descansar um pouco. Calma, gente. Tá voltando? Vai. Volta ele. Renan. Tá voltando? Calma. Gente, alguém liga pra ambulância. Liga pra família, gente. Renan, você tá bem? Liga primeiro pra ambulância, cara. Seca a boca dele. Vira a cabeça
Calma, Vira a cabeça calma, ele do vai lado voltando normal. Vira o corpo dele. Fabi, liga pra ambulância aí, Fabi. Vou ligar, tô ligando aqui já. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de convulsão foi essa aí? Essa fase aí, foi tônica ou clônica? Crônica. Crônica. Por que foi clônica? Porque ele estava movimentando os braços e as pernas. Show de bola. Tá vendo como é que vocês pegam o raciocínio rápido? Ele teve enrijecimento ali ou endurecimento de membros? Não. Não, ele teve contrações do que ali? Rítmicas, não foi? Rítmicas. Então foi a fase do quê? Clônica. Tá? De novo, ó. Como conseguiu ver a fase clônica, gente, ou não? Sim. Então vamos lá. Ô, professor, só para entender, a clônica, ela não tem o enrijecimento, no caso? Não. Nada? Pode acontecer de ter, mas... Porque as contrações que são o quê? São rítmicas. Você viu que ele se debateu? Foram rítmicas. Os braços, as pernas. Se fosse a fase tônica, ele tem, o que ele ia fazer? Ele ia contrair, não ia? Ia ficar. Por quê? Porque o membro ia o quê? O músculo ia enrijecer, ia endurecer. Tá? Ah, tá. Vou botar então um outro aqui para vocês entenderem, ó. Observa aí, ó, então, ó. Peraí. Beleza, olha esse aqui agora. Observa bem. Que fase foi essa aí? Tônica. Qual? Tônica. Tônica? Quem que falou tônica? Tônica. Por que foi tônica? Porque ele enrijeceu. Por causa dos braços. Tá vendo Os como é braços fácil? ficou duro. Exatamente. Vendo como é que é fácil a gente identificar qual tipo de fase que é? Se eu teve um enrijecimento e um endurecimento de membros, de músculo, tá? Ele não contraiu, não teve contrações, só enrijeceu, é fase o quê? Tônica, tá? Ele não enrijeceu, ele tá rítmico, é a fase clônica. E o que aconteceu com a criança depois? O que aconteceu com a criança aí depois que ela teve o estado convulsatório ali? O que aconteceu com ela? Vômito. Teve o vômito? Ela apresentou o quê? Vômito. O vômito. Exatamente. Mas antes ali também já deu para perceber pelo olho que começou a piscar muito. Exatamente, ó. Então já teve um involuntário, não sei, é pálpebra, Ó, né? Exatamente. Do olho piscando. Vamos reparar aí, ó. Olha aí, ó. Aí, ó, foi agora, ó. Começou aí, ó.
Professor, no caso do vômito dele, pode ser porque contraiu o abdômen? Foi a pressão? Vômito pós-convulsão, é. Não, mas eu falo Pressionando, né, os órgãos. pressão do abdômen. Como é que é? O vômito foi ocasionado pela pressão do abdômen? Pode ser pela isso que pressão ou pode ser pelo aumento do fator adrenético aí também. Professor, e Diga. toda convulsão, ela vem junto com esse excesso de líquido, com esse vômito aí? Não. Toda não. Vai depender do paciente, da vítima. Por exemplo, se a vítima estiver com o estômago cheio, por exemplo, esse vômito ele vai vir. Ele vai pressionar, não vai? Não tem uma contratura que pode ser do corpo todo, igual aconteceu com a criança. Se tiver contratura do corpo todo, vai acontecer o vômito. Igual aconteceu com a criança aí. Professor, mas no caso aí também, o pai dele também fez errado de ter pegado ele, né? Estava de lado aí. Então, fez errado? não tinha necessidade de ter tirado. Eu acho que não, senão ele ia sufocar. Por que ele ia sufocar? Mas ele já estava de lado. O vômito ia voltar, ué, ia entrar, que a posição que ele estava não era favorável, ué. Olha só, a criança ela tem a contração da criança, ela é involuntária? A criança tem domínio da contração dela? Não. Não. Ela consegue levantar, segurar, manter o braço para baixo, manter as pernas para baixo? Não. Não consegue. Então, isso que o pai fez foi correto ou foi errado? Foi correto, porque senão ele podia aspirar. Exatamente. O que ele fez, primeiro ele lateralizou a criança, não foi? Para o quê? Para todo o líquido ele sair. Na convulsão, nós não tem que fazer isso, tá? No estado... Desculpa. Toda vítima que apresenta uma convulsão ou paciente que apresenta uma convulsão, o que a gente tem que preocupar? Se ele tem contração involuntária, eu preciso me preocupar com o quê? A cabeça. Com a cabeça? Acredito que sim. Ou mobilizar a cabeça para não bater, ou para ver algum tipo de fluido. Tem que mobilizar a cabeça ou só amparar a cabeça? Eu acho que só segurar. Amparar, né? E se ele estiver vomitando, o que eu tenho que fazer? Lateralizar. Aspirar. Lateralizar. A nossa preocupação com uma vítima ou um paciente que está numa crise convulsiva é só amparar a cabeça. Deixa ele se debater. Tá? Não adianta segurar a perna, não adianta segurar os braços, não adianta segurar o tronco. Por quê? Como é movimento involuntário, não vai parar. Enquanto tiver a crise, não vai parar. Então, qual é a nossa preocupação? Segurar, proteger a cabeça, tá? Para não ocasionar um trauma craniano. Então, eu amparo a cabeça, seguro a cabeça e deixo o restante do corpo se debater. Ok? E lateralizo a vítima com uma possível secreção para ele não aspirar e nem engasgar. Tranquilo? Então durante a convulsão, se eu estiver socorrendo e a vítima puxar meu cabelo, é porque a fase é clônica. Não vai puxar seu cabelo, não. Puxou. Tranquilo. Puxou meu cabelo, de quase arrancar. Aí o médico falou comigo que eu tive sorte. Não puxa, não. Pode ficar tranquilo. Aí o médico falou comigo assim que eu tive sorte, que tem gente que perde cabelo, perde os dedos. Como é involuntário, é forte e puxa. É igual a pessoa querendo desenrolar a língua de paciente convulsionando. Se você enfiar seu dedo lá, você vai ficar sem dedo, viu? Porque a mandíbula, ela trava. Quanto mais força você fizer, mais ela vai fazer o quê? Ela vai travar. Contração involuntária, tá? Eu quase perdi meus dedos. Não sabia. Não pode comigo, porque eu tive sorte. Não precisa de abrir a boca e eles falam que a língua dobra. Não, professor, é porque tem lugar que a gente lê que eles mandam colocar um pano. Eu estava tentando abrir para colocar um pano de apoio. E tem lugar que fala que não pode tentar abrir. De maneira alguma. Se a boca estiver aberta, ok, tá? Porque a mandíbula é ok. Mas qual que é se o músculo vai enrijecer, né? Principalmente se for uma fase tônica, aí o que vai acontecer? A mandíbula vai ser aqui, ó. Ela vai travar. E o que acontece? Vamos supor que você tenta abrir a boca. Se você consegue abrir a boca e coloca seu dedo lá, ele vai exercer uma força sobre o seu dedo, não vai? A mandíbula aqui, ó. E como? Ele vai fazer? Então, ele vai isso aqui, ó. Ele vai pressionar até juntar. De novo. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Até juntar uma na outra.
O que pode causar isso aí? Vamos lá. A gente sabe que existem algumas situações, tá? Onde a gente não consegue identificar a causa. Não é possível identificar a causa. Tem que ser investigado. Como também tem algumas causas que a gente consegue destacar. Por exemplo, ó, uma febre alta em criança, principalmente a criança que tem menos de 5 anos. Né? Esse é um fator causador. Febre alta em criança com menos de 5 anos, a probabilidade de ter uma convulsão é muito alta. Principalmente se a febre chegar a 38,5, 39. E a temperatura continuar subindo. Tá? Então, o primeiro fator causador vai ser o quê? Uma febre alta em crianças com menos de 5 anos. Ok? Sim. Segunda coisa, doenças como meningite, igual a gente falou, vai ter o quê? Uma infecção das meninges, as encefalites, que é a infecção do encéfalo, o tétano, algum tipo de neoplasia cerebral, a infecção pelo vírus da AIDS, pelo vírus da HIV, tá? E a epilepsia, são fatores de quê? Causadores, tá? Então, ó, doenças neurológicas, né? Meningite, encefalite, tétano, qualquer tipo de tumor que comprime meninge, comprime cerebelo, infecção pelo vírus da AIDS, né, pelo HIV, e a epilepsia também são fatores causadores. Uma coisa muito importante que a gente tem que observar é, por exemplo, trauma craniano. A pessoa cai e baixa a cabeça. A probabilidade também de desenvolver, de ter uma crise convulsiva também é grande, porque mexe o quê? Mexe com a estrutura neurológica, tá? Se mexer com a estrutura neurológica, vai ter um distúrbio o quê? Que vai aumentar a atividade elétrica. E esse distúrbio foi ocasionado por exemplo, por bater a cabeça contra algo sólido, ele vai ocasionar também um estado convulsivo. Ok? Tranquilo até aí? Beleza. O álcool ele causa convulsão? Oi? O álcool causa creio convulsão? que sim. Sim. Por que ele causa? Porque eu não sei. O álcool causa convulsão? Sim, eu acho que sim. Se ele te causa como alcoólico. Aí é diferente. Vamos lá. Então vamos mudar. A abstinência por álcool causa convulsão? Sim. Sim. Show, tá? Então a abstinência por causa de álcool, ela pode ocasionar uma convulsão. Por quê? Quando a pessoa faz o uso prolongado, ou seja de álcool, ou seja de outras drogas, ele está o quê? Mudando a função neurológica. Ele está forçando o quê? O cérebro trabalhar em função daquilo ali. Quando o corpo está acostumado a ter aquele tipo de substância, ela começa a fazer parte do fisiológico desse paciente, dessa vítima, a abstinência, a falta dela, ela vai ocasionar esse distúrbio. Por quê? Porque ele vai aumentar a atividade por algo que estava sempre acelerado. E quando você tira isso aí que estava acelerando, o corpo sente. E qual vai ser o mecanismo aí quando ele sente? Justamente aumentar essa atividade elétrica. Tá? E esse aumento vai ocasionar também uma convulsão. Então, a abstinência de álcool, a abstinência por outro tipo de droga, né? Ou até mesmo o efeito colateral de alguns medicamentos, ele pode ocasionar também o estado convulsivo. Por isso que é bom a gente ler bula de medicamento. Só que aí, tem um grande gargalo nisso aí. Tem gente que lê bula e fica pirado. Fica doido. Tá? Eu tenho que saber o quê? Qual é o tipo de efeito colateral que esse medicamento que eu tomo, ele vai me ocasionar. Então, tem alguns medicamentos que eles vão ocasionar esse estado convulsivo aí. Beleza? Beleza. Eu já falo ao contrário dos clientes, não lê, não. Mas porque o cérebro da gente é uma máquina tão assim, que se você falar, ele vai falar assim, eu estou sentindo isso. Você pode dar placebo para o ser humano, e aí você vai mandar a pessoa ler a bula, ele vai sentir que você deu placebo. Mas a pessoa vai virar e falar que quando vocês começarem a ver tratamento clínico, vão ver como é que a mente de vocês vai começar a jogar contra. Vocês vão aprender um monte de sintomatologia que vai ocasionar uma doença, que pode ocasionar uma doença. Então, vocês vão começar a associar sintomas com as patologias. E muitas vezes vão ser falados sintomas característicos, que é algo que você sente todos os dias. Aí vai aparecer os hipocondríacos. Aí você começa a pirar. Exatamente.
Então, beleza, ó. Qual pode ser uma outra causa também aí de um estado convulsatório ou de um estado de convulsão? A gente já falou a questão, tem casos que a gente não consegue identificar o estado de convulsão, né? Como também tem casos que a gente consegue identificar. Por exemplo, a gente falou da febre alta em crianças com menos de 5 anos. Falamos também da meningite, da encefalite, do HIV, do tétano, da epilepsia, né? Do trauma craniano, que vai ser a força que o paciente vai exercer, que ele vai bater a cabeça em algo sólido. Falamos também da abstinência de álcool, da abstinência de droga, tá? Ou até mesmo o efeito colateral de algum medicamento. Uma outra coisa que pode ocasionar uma convulsão vai ser o quê? Aqui a gente chama de distúrbio metabólico, tá? O que vai ser o distúrbio metabólico? Pode ser uma hipoglicemia, que é a baixa de açúcar no sangue. Pode ser ocasionado por uma diabetes, tá? Que é o aumento do açúcar no sangue. Pode ser ocasionado por uma insuficiência renal também. Como também pela falta de quê também? De O2 aonde? No cérebro. Tá? Só que aí, a hipóxia em si, ela pode ocasionar a convulsão. Só abrindo um parênteses aqui, ó. A falta de oxigênio no cérebro é uma hipóxia. Então, a hipóxia é um fator causador da convulsão. Ok? Ficou claro isso aí? A falta de oxigenação ela pode ocasionar isso aí, tá? Vai ser em todo mundo? Como que vai acontecer? Cada mecanismo fisiológico ele funciona de uma maneira diferente, tá? O que a gente precisa saber são justamente esses fatores causadores, principalmente no paciente que ele é diabético, tá? Ou que ele tem uma insuficiência renal. Uma outra coisa também que a gente tem que identificar relacionada a esse tipo de paciente é a sintomatologia. Quais são os sinais e os sintomas que vão aparecer? Olha para você ver como é que vai ser uma engrenagem. Eu já sei um fator causador. Se eu tenho aquele fator causador presente na vida ali, da minha vítima, do meu paciente, eu preciso identificar quais são os sinais e sintomas que vão ser derivados desse fator causador, tá? Ou dessa causa aí. E como que vai ser os sinais e sintomas? Vai depender do tipo de convulsão que esse paciente vai apresentar. Ou de qual região do cérebro vai ser o quê? Acometida, tá? Então, para mim saber qual que é a sintomatologia, vai depender do tipo de convulsão e da região do cérebro que foi o quê? Que foi acometida. Ok? Por exemplo, ó, na convulsão parcial, ela pode ou não ocorrer alguma alteração. Tá? O que vai ser uma convulsão parcial? Pode estar de um lado do corpo, o paciente ele pode sentir uma convulsão parcial. Tá? Geralmente, essa convulsão parcial ela vai estar associada com algum tipo de sintoma psíquico. Que faz um tratamento de algo cerebral, né? Uma doença cerebral, ela pode ser derivada disso aí. Ok? Diga, Wagner. O professor, o senhor falou assim, que no caso do álcool, o que vai ser um causador, supõe, é a abstinência, né? Sim. Só que aqui na apostila está falando que a intoxicação por álcool é das causas. Ó, a intoxicação por álcool, qual é a diferença de intoxicação por um coma alcoólico? Não, o coma alcoólico é a pessoa bebeu demais. O que vai ser uma intoxicação? O que é uma intoxicação? Ah, tá. Então, no caso, esse álcool aqui não é o álcool que a pessoa toma, vamos pôr assim. O que vai ser uma intoxicação? Vamos parar para pensar. É um tipo de droga? Vamos mudar a pergunta. Quanto que o álcool vai ocasionar uma intoxicação? Quanto que o álcool vai ocasionar uma convulsão? Vamos supor um álcool de bebê, um álcool. Uma bebida alcoólica. Excesso. O excesso. O excesso pode levar a uma intoxicação? Sim. Exatamente. O excesso pode levar ao coma? Com certeza. Tem uma overdose também. Aí o que vai diferenciar aí, Wagner? Qual tipo de álcool vai ocasionar essa intoxicação? Corote. Vamos parar para pensar aqui, por exemplo, ó. Uma pinga e uma cerveja. Qual que é mais forte? Pinga.
O que você mais bebe. Depende da situação, professor. Depende da quantidade ali que você vai beber. Boa, Túlio, tu já tá chegando no raciocínio. Ó, você para pra você ver, a pinga, ela é mais forte, não é? Só que a pinga, você toma o quê? Pequenas doses, não é? Por que o álcool causa um coma alcoólico mais do que a pinga, então? Em algumas situações. E foi o excesso. Igual você falou aí, vai ser o excesso. A quantidade maior de cerveja que a pessoa toma mais que uma pinga. Exato. Por exemplo, ó, aí você fala assim, mas peraí, se a pinga eu tenho pequenas dosagens, né? E essa pequena dosagem não vai ocasionar um excesso, por que a cerveja ocasiona um excesso? Sendo que a pinga é mais forte, né? Sendo que a pinga é mais forte. O que vai diferenciar aqui vai ser o teor alcoólico da bebida que você está bebendo. Entende? Vai ser o teor alcoólico. Eu posso falar assim que o álcool ele só é uma causa a partir do momento que ele está em excesso. Show. Aí você fala assim, o álcool em excesso vai ocasionar como em todo mundo? Não. Vai depender do quê? Que eu conheço que bebe igual carro e nada. O que vai ocasionar? Vai depender do quê? Da quantidade. Da quantidade do sistema o quê? Imunológico. Tem gente que bebe, sei lá, 20 cervejas e não fica tonto. Misericórdia. Tem gente que bebe 3 cervejas e fica chapado. Sim. Professor, quantos litros de sangue a gente tem no corpo? Quantos litros de sangue a gente tem no corpo? Não, precisamente assim, não sei te falar. De sangue? Isso. Precisamente assim, não sei te falar quantos litros de sangue. Aí dá para dosar mais ou menos a litragem de sangue para tirar também. Aí dá não adianta não, por quê? É porque o seu sistema... Ó, o seu sistema... tudo. O que vai depender? Por exemplo, ó, o seu sistema imunológico vai ser um fator causador, o seu sistema emocional vai ser um fator causador. Repara pra você ver, quando você tá de boa, relaxadão, não sei, né, se acontece, eu não bebo, eu não sei falar isso precisamente, né? Por exemplo, ó, quando você tá relaxado, né, de boa, você pode tomar, sei lá, 6, 7 garrafas de cerveja que fica tranquilo. Quando você tá mais estressado, que tá passando por um problema, que ela toma 2 ou 3, fica chapadaço e vai dormir. A cabeça conta muito, porque se eu não estiver gostando do lugar, com 2 copos eu fico tonto. Aí, ó. É verdade. É verdade. Pela companhia. Exatamente, tá vendo? Então, tudo vai depender do fator causador. A nossa vida gira em torno de um fator causador, se você for parar para pensar. Né? Posso dar um relato? Pode. Quando eu estava com 15 anos, o primeiro namoradinho, né, coisa mais horrorosa da vida, né? Tive um alcoólico. Bebi uma garrafa de catuaba. Misericórdia. É isso, velho. E é forte, a catuaba também é forte, né? E foi a primeira vez que eu bebi. Literalmente, você não tem noção de espaço, não tem noção de nada, você perde a consciência. É uma coisa, assim, horrorosa. Depois disso, fiquei bastante tempo até realmente aprender a beber. Aí aprendi a beber, tive um segundo de levinho. Não é bonitão. Mas, aí, tipo assim, igual por isso que eu te falei, a quantidade de sangue que a gente tem, eu acho que, tipo assim, a gente tem que dosar o nível de álcool. Não, aqui que vai influenciar aí, Flávio, não vai ser nem a quantidade de sangue, vai ser a quantidade de açúcar. Para ingerir? Sabe por quê? Porque o coma alcoólico é o seguinte, quando você tem como alcoólico, né? O que é administrado na veia, o coma alcoólico? Glicose. Glicose é o quê? Açúcar. Exatamente. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver quando alguém entrou em coma alcoólico e foi feito 2 ampolas de glicose hipertônica. Né? A pessoa desperta na hora. Onde que eu tô? Já desperta de boa. Tranquilo. Tá? Diga, Cristiano. Pronta para outra? Pronta para outra, não sei, né? Mas tem gente que fica, viu? Pronta para outra. Bem, Deus Pai, misericórdia, é ruim demais. Meu pai, você fica potente, não é bom, não. Quem tiver a oportunidade de trabalhar em show vai ver muito isso aí, viu? Não, é terrível. Muito. Você pega e acontece você atender a mesma pessoa 2, 3 vezes.
Na UPA de contágio dá muito isso. Vamos Itaipava da vida. Eu sei como que é, professor. É desse jeito aí, ó. Deus, pai. Ô, Cristiana, diga, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Sumiu. Então, vamos lá. Olha só. A gente vai ter dois tipos de convulsões que são generalizadas, tá? Aqui que a gente chama de crise de ausência. Alguém já viu uma crise de ausência ou pequeno mal? Alguém já ouviu falar? Não. Crise de ausência? Aquela pessoa que você está conversando com ela, é fica assim, ó. Já vi. Aí você chama ela e ela sumiu. Ela sumiu. Tá lá, ó. Aí depois já fala assim, ó. Hã? Isso é crise de ausência, tá? Essa crise de ausência é um tipo de convulsão generalizada. O que pode ocasionar essa crise de ausência? Tem algumas pessoas que elas se perdem durante alguns segundos, elas ficam com o olhar perdido. Você pode até passar a mão assim, ó. Elas não têm interação com o espectador e nem responde quando você chama ela, tá? E essa crise de ausência, ela pode durar aí mais ou menos uns 10 segundos. Para a pessoa que tá por essa crise, esses 10 segundos como se fosse o quê? Uma eternidade. Tem pacientes e vítimas que elas têm pequenos movimentos o quê? Automáticos. Levanta a mão, abaixa a mão, começa a piscar o olho, começa a tremer, treme o lábio. Tá? E essas crises elas podem ser breves, tá? Como também a pessoa que sente isso, ela pode ser breve ou pode demorar um pouco. Só que a pessoa que passa por essa crise de ausência, ela não tem ciência disso. Ela se perde. É como se desse um lápis de memória nela. Ela se perde. Tá? Então, isso se chama crise de ausência ou pequeno mal. Ok? Então, crise de ausência ou pequeno mal é um tipo de convulsão generalizada. Tá? Pode falar, Cristiano. Tá sem áudio. Professor, repete, por favor, essa convulsão generalizada. Convulsão generalizada. É crise de ausência ou pequeno mal. Pequeno mal? Ou pequeno mal. A pessoa fica alguns segundos fora da órbita, com o olhar perdido. Você interage com ela, ela não tem nenhum tipo de interação. Você pode passar a mão na frente dela que ela não bota nenhuma reação. Eu tenho uma amiga, professora, que ela sofre disso, e ao mesmo tempo é engraçado, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo assustador, porque a pessoa do nada, ela para, ela tem uma reação de piscar os olhos muito rápido, assim, e fica às vezes fica 20, às vezes 30, e ela fica parada, às vezes começa até a tremer um pouco, e do nada, assim, parece que o cérebro, ele desliga, que ela faz assim e volta de uma vez e continua a conversa onde a gente parou. Exatamente. Quando começou a situação. E é muito estranho isso. Ela não lembra de nada que você falou. Ela para do último lápis de memória que a memória teve. Sim. Se você falar alguma coisa que ela depois que ela tá naquilo ali, ela não vai lembrar, ela vai nem falar aquilo. E não lembra também que deu, tanto que sempre quando acontece, a gente acaba tendo que comentar com ela que aconteceu para ver se ela esqueceu ou não do medicamento ali e tal. Exatamente. E também relatar, né? Para ter o relatório também, que isso é muito importante, ter o relatório de quantas vezes, o período de tempo também, isso tudo tem que ser contado também, né? Olha que viagem que o Túlio falou, essa coisa e ocasiona ali um certo distúrbio neurológico, né? Olha pra você ter ideia, a extensão que pega isso aí, ó, quando é uma crise parcial e quando é uma crise generalizada. Dá para você ver. Quando é uma crise parcial, ela vai pegar o quê? Uma parte do cérebro. Quando é uma crise generalizada, olha a extensão que ela pega. Na crise generalizada. Vocês acham que tem um distúrbio disso aí, quando tem a crise generalizada? Tem morte de neurônio, quando ele dá esse apagão, por exemplo? Generalizada, sim, é possível. Exatamente. Diga, Sandro.
Pode falar, Sandro. Vai cair daqui a pouco, viu, professor? É desse naipe. Porque é ruim quando, de repente, o senhor está explicando ali uma parte importante, de repente cai e para. E volta. Porra, que raiva. Semana que vem vai acabar essa confusão. Ai, que bom. Pagaram o Zoom agora? Nós vamos direto. Olha só. Anderson, deixa eu te perguntar uma coisa aqui rapidinho. Você estava falando dessa crise de ausência aí. Aí a gente tinha um amigo, ele dormia, era muito estranho, questão de segundos. Você estava conversando com ele, ele fechava o olho, dormia em questão assim, de segundos, depois ele voltava e continuava o assunto. Tem a ver isso? Era muito estranho. É a crise de ausência, sim. Então, exemplo, no caso da amiga... sabe, para prevenir. E eu tenho uma dúvida, o medicamento ajuda em quê? Porque a pessoa continua tendo a convulsão. O medicamento, na verdade, ele vai ajudar a ter menos crises convulsivas, né? Então, o que acontece? Quando o medicamento, a gente chama de interação medicamentosa. Tem que ir fazendo a medicação para chegar na dosagem correta, que vai bloquear, tá? Ou que vai cessar aí as convulsões. O paciente que ele é epilético e que tem esse estado convulsivo, ele toma remédio pro resto da vida. Ele não pode parar de tomar, porque se ele parar de tomar, volta a crise toda novamente, tá? Então, o que o médico faz? A gente chega na interação medicamentosa, chega numa dosagem correta. Vamos testando dosagem. Essa dosagem aqui, X, ele não teve mais crise convulsiva. Então, vamos manter essa dosagem durante um tempo. Vamos passar aí, sei lá, 2 anos, 3 anos, né? Sem crise convulsiva. O que o médico vai fazer? Vai tentar reduzir a dosagem. Ele começa a reduzir, vamos supor, ele toma 2 comprimidos, por exemplo. Vamos tomar 1,5. Ok. Aí faz mais um ciclo, um período de teste. Não teve convulsão. Vamos tirar outro meio, vamos ficar só com 1. A tendência é essa. Não teve, vamos tirar. Tirou. Não teve mais, ok, vamos manter. Se teve uma crise nesse período que retirou a medicação, aí começa a estaca zero novamente, tá? Começa dos 2 comprimidos e vai reduzindo novamente. É o caso dele, ele toma um de dia e de noite, mas se ele ficar uma vez no dia sem tomar, ele... Exatamente. O que acontece? Não sei se vocês repararam, é muito comum nessa fase tônica clônica, né, nessa convulsão que é mais complicada, o paciente a boca espumar, né? É por causa da saliva mesmo, tá? Tem como se fosse uma cialorreia, que é o excesso de saliva. Então, se ele tem um excesso de saliva ali, a boca vai ficar espumosa, tá? E outra coisa, ele pode morder o que também? A mucosa aqui, ó. Pode morder a mucosa, pode morder a língua e pode sangrar, tá? Se houver sangramento após a crise, é porque teve a mordição da língua. E não sei se você já viu o paciente que já teve uma crise convulsiva que mordeu a língua e sangrou. Mas sangra muito. Pode falar, Túlio? Pode falar, né? Diga. Antes, deixa eu te perguntar, e no caso da mulher, quando ela está gestante, acontece alguma coisa com o bebê? Pode ser que sim, pode ser que não. O que vai depender da forma que for o estado convulsatório dela, tá? Pode ser por causa de uma pré-eclâmpsia? Pode. Por isso que é importante aí a gente fazer o pré-natal. Justamente por causa disso, para identificar todo tipo de problema, tá? Mas a gente só vai saber se vai gerar problema para o bebê quando ela tem a crise. Aí é uma gravidez de risco, no caso. Gravidez de risco. Aí tem todo o histórico, tem que ter uma medicação antes, né? As consultas vão ser mais periódicas para evitar esse tipo de situação. Tá? Tudo controladinho. No caso, se a convulsão não for um risco para a criança, o medicamento em si né? Exatamente. Tanto que grávida não pode tomar qualquer medicamento. Ô, Zé, povinho. Né? Não pode tomar qualquer medicamento. Tranquilo, pessoal? Professor. Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação à crise de overdose, ela pode gerar convulsões, né? Sim. E como que tem uma diferença quando a crise de convulsões ela é gerada por uma overdose? Tem. Ou
como que é esse sistema aí? Como que funciona? Sim. A crise de overdose é uma crise grave, porque foi o quê? Foi um fator causador que aumentou o quê? A atividade elétrica, certo? Esse fator causador foi um fator o quê? Que a gente pode dizer que é um fator externo, tá? E esse fator externo, por causa de uma overdose de droga, geralmente, quando tem esse estado convulsório aí, a vítima nem volta. Principalmente se for cocaína. Tá? A vítima nem volta. Eu já peguei uma vítima de overdose. Que também estava convulsatório e a gente não conseguiu reanimar. Eu estava usando cocaína desde, acho que 4 horas da manhã, né? Ele foi ter uma convulsão, acho que 10 horas da manhã. Desde 4 horas cheirando. Direto. Sabe quantos anos? 15. Chegou pra gente, eu tava na UPA de Vespasiano. Chegou pra gente na UPA, né? Quando ele chegou cianótico. Pela pupila que estava dilatada, né? A gente conseguiu traçar mais ou menos o tempo que ele estava em uso de droga. Tá? Depois fez o exame também toxicológico lá, deu um nível altíssimo, deu acima de 90% da taxa normal que tem que dar. Acima de 90%. Nossa, chorou foi muito mesmo. Esse aí foi demais. A pupila, não estava nem conseguindo chegar a pupila dele direito. Quando ele chegou para a gente. Só que aí foi uma fase muito complicada quando a gente fez esse atendimento lá, porque o pai chegou junto com ele, familiar. Né? Aí, quando o pai chegou com o familiar, ele entrou na sala vermelha com o adolescente. Né? A gente estranhou porque não é comum entrar o familiar na sala vermelha com a vítima, né? Ou com o paciente em si. Depois a gente foi saber, porque chamaram a gente, falou assim que o pai era um dos donos do Morro Alto, da favela do Morro Alto, estava armado, aquela confusão toda. E a todo momento ele falando para se o menino morresse, que ele ia matar todo mundo. Vocês têm ideia? O médico, a equipe estava na sala, tentou reanimar por 45 minutos. O menino já estava morto. Só pra vocês terem ideia. O menino fuma e o pai quer matar todo mundo. É o desespero, né? A gente entende que é o desespero, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, isso são coisas que vão acontecer com vocês também. Anderson, 45 minutos você já estava morto, né? Você já chegou com a pupila dilatada, já chegou em PCR pra gente, já estava cianótico. Né? A gente percebeu que o membro superior já estava enrijecido. Não. Então, quando o pai achou, já tinha mais ou menos uma azul, só que estava morto já. Olha pra você ver. Aí você começa a pensar, porque as pessoas dão sinais quando as coisas acontecem. Né? Por exemplo, ó, o relato da mãe foi que toda manhã, às 10 horas da manhã, o menino descia para tomar café. O menino não desceu. A história da falta dele era 12h30, quase 1h da tarde. E ele morreu 10 horas da manhã? 10 horas da manhã. Misericórdia. Bom, sinais de enrijecimento ele acontece 6 horas após a morte. Então começa a ficar o quê? Enrijecido. 6 horas após a morte. Estava começando a ficar já enrijecido já. Não vê assim. Vocês não têm noção, gente? Essa área nossa é muito louca, é muita coisa que acontece. E você começa a entender o processo de como acontece. É muito louco. Só para a gente finalizar aqui, ó, mais dois tipos, tá? Que é a crise mioclônica. O que vai ser a crise mioclônica? É como se fosse um choque, tá? É uma comoção como se fosse um choque. Como se ele fica com a parte superior, né? O tronco e os braços ficam o quê? Involuntário. Só a parte superior e o tronco involuntário, tá? Que é a crise mioclônica. Como se estivesse tomando um choque lá e ficasse lá, ó, se debatendo, tá? E os espasmos epiléticos. O que vai ser os espasmos epiléticos? Vão ser o quê? Os espasmos mesmo, tá? Ele vai ter, fica lá um braço só, dando espasmo, ou o outro, e é involuntária. Às vezes ele está conversando com você, tem lá um espasmo. E pode durar de 1 a 2 segundos esse espasmo. Conversa com você, faz assim, ó, dá como se fosse um tique assim, e para. Tá? Tá claro até aqui, pessoal? Ou tá escuro? Professor, só repete, por favor, para poder anotar aqui.
Repito, vamos lá. Crise mioclônica. A outra. A outra que vocês querem? Vamos falar, aí vocês anotar tudo aqui, quem quiser anotar. Mas só que é só, vou passar para vocês lá, tá? Tem tudo isso aí. Beleza? Ah, então tá, vou esperar. Então. Vamos lá. Crise mioclônica. Se refere a um tipo de convulsão parecida com um choque, que afeta a parte superior do corpo e membros superiores. É um tipo de convulsão. Você pode colocar uma convulsão leve, só para diferenciar, tá? É um tipo de convulsão, entre parênteses, leve, parecida com um choque. É um tipo de convulsão leve, parecida com um choque, que afeta a parte superior do corpo e membros superiores. É um tipo de convulsão leve, parecido com o choque, que afeta a parte superior do corpo e membros superiores. Ok? Ok. Beleza. Espasmos epiléticos. Pode falar? São reflexões ou extensões involuntárias. São reflexões ou extensões involuntárias dos músculos que duram de 1 a 2 segundos. São reflexões ou extensões involuntárias dos músculos que duram de 1 a 2 segundos. A pessoa lá está com esse conceito, de repente ela... Como se fosse um tico. Ok? Ok. Tranquilo até aqui, pessoal? Por enquanto. Por enquanto. Professor. Deixa eu completar a chamada aqui. Vocês são engraçados demais, velho. Mas por quê? Vocês são muito engraçados. Por que é engraçado? Hoje a aula foi... Eu tava falando isso com os outros professores. Eu gosto da turma de vocês, que a turma de vocês interage pra caramba, velho. E é bacana. Hoje a aula foi muito boa. Isso é legal, eu gosto. Quando é assim. Muito bom. Desmentar aqui. Tem que ser uma das últimas aulas, para não dar sono. A Gislaine tá aí não, tá? Ah, não. Gislaine. Nem a Graça tá aí, também não tá não, né? Tá não. Nem Gislaine, nem Grazi. Deixa eu ver quem mais. Professor Anderson, Cirlei, cheguei atrasada, tá? Não, eu já coloquei presença aqui, tá? Obrigada. Lorena também não. Bom, pelo menos eu não vi ela aí, não. A Luana Barbosa também não. A Pereira tá aí. E a Maria Aparecida Lopes também não, né? Deixa eu ver. Rosimar tava aí? Também não. O restante está... Deixa eu ver. Peraí. Tem mais. A Sandra também tá aí. A Sara tá. Ok, o restante está com presença. Ok. Beleza? Joia. Então, ó. Final de semana sem falta, eu vou corrigir a falta e colocar a nota lá para vocês. Tá? Ok. Eu tô ansiosa já. Amanhã eu vou pegar as provas e vou começar a corrigir amanhã mesmo. Coloca os slides também, por favor. Vou colocar também. Vou subir as aulas que a gente gravou. Já também vou subir para a plataforma. Já tudo ok lá. E os exercícios também o senhor conseguiu avaliar? Qual? Consegui dar de... Ferido já vi lá. Até atualizado lá, tá? Não, porque os que estavam com 0 e que para a gente está confirmado que a gente enviou.
Eu autorizei, tinha duas ou três pessoas que estavam zeradas, mas estavam com nota. O restante, depois vocês olham lá e vê se alguma inconsistência. Eu conferi um por um. Se foi enviado... Eu vou olhar o meu depois, então. Depois vocês olham lá, tá? Frase aí, ó, da noite. E o meu? Achei que não ia ter frase hoje, professor. Como é que é? Achei que não ia ter frase hoje. Não, hoje vai estar. Não, ué. Vou colocar para vocês aqui, ó. Ô, Anderson. Diga. E os meus exercícios, aqueles que você autorizou? Eu autorizei o seu lá, atualizei lá, depois você olha lá que eu atualizei. Todos os atrasados? Os diferentes, Obrigada, tá? De primeiro socorro eu vou mexer amanhã. Mas difícil eu coloquei lá para você, tá? Obrigada, tá? Nada, ali, ó. Frase da noite. Anderson. Diga. Anderson. Pode falar. Da próxima vez, na próxima aula, você deixou te perguntar? Então pode tá perguntar. bom, obrigado, viu? Boa noite. Não, na próxima aula eu te pergunto. Não, pode deixar. Olha legal. Quem vive da mesmice comete sempre os mesmos erros. Quem vive da mesma verdade. É verdade. Verdade. comete sempre os mesmos erros. Ué. Ok? Galerinha, boa noite para vocês. Bom final de semana. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Beijo. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau.